Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos juntos e unidos através das redes sociais para prestarmos este momento de adoração a este Deus que adoramos e servimos. Que venhamos abrir realmente os nossos corações para que Deus venha falar conosco através de cada ato deste momento de adoração. E desde já, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente em sua vida, meu irmão, minha irmã, e também sobre a sua família. Eu quero, nesse instante, dar um breve aviso aos irmãos e irmãs que são membros da IPI de Engenheiro Goulart. Desde o mês de março, estamos com o templo fechado. E as contas da igreja, elas continuam mensalmente. Porém, meus queridos irmãos e irmãs, estamos tendo uma baixa na arrecadação e o Conselho manifesta uma grande preocupação neste sentido, referente à questão financeira da vida da IPI de Engenheiro Goulart. A igreja, ela mantém as suas contas em dia através e unicamente da contribuição dos seus membros através dos dízimos e das ofertas. Eu quero dizer, meus queridos irmãos e irmãs, a você que é membro da IPI de Engenheiro Goulart, que a saúde financeira da igreja é preocupante. Isto está preocupando muito o Conselho. Nós sabemos quando a pandemia acabará, mas o cenário referente à questão financeira da vida da igreja é preocupante. Então eu quero que os irmãos e as irmãs fiquem sabendo referente à questão financeira da igreja. Então, é um assunto que eu não gosto de falar muito, e porque o Conselho está consciente do cenário difícil que todos nós estamos passando, mas ao mesmo tempo é o nosso dever como Conselho informar aos membros que fazem parte da IPI de Engenheiro Goulart como está a igreja financeiramente. Iniciemos então o nosso momento de adoração ao nosso Deus. Pai, mais uma vez pedimos permissão para entrar em Tua presença. Te agradeço pelo dia, pelo dom da vida e pela graça da salvação. Rendemos adoração pois Tu és maravilhoso. Rendemos adoração por Sua grandeza, Pai. Rendemos adoração pois Tua misericórdia dura para sempre em nossas vidas. Obrigada por ter cuidado de nós até aqui. Obrigada por falar conosco em todo o tempo. Obrigada por não desistir de nós, Pai. Perdoa os nossos pecados, o que fazemos, falamos, pensamos ou ouvimos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Neste momento Amém. eu farei a leitura bíblica do Salmo 131 e ele será projetado neste momento e que os irmãos e irmãs acompanhem a leitura. Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Papai do céu, obrigado por todas as minhas vidas, da minha saúde. Eu tô muito feliz por causa da minha vida. Ainda bem que eu tô viva por causa de você. Você morreu na cruz por causa de nós. Muito obrigada por tudo. Amém.
permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pelo alimento. Obrigado, Senhor, pela família. Obrigado, Senhor, por fazer parte da sua igreja.
Neste momento, Senhor, eu venho pedir, Senhor, iluminação para o nosso país, Senhor. Iluminação, Senhor, para as autoridades do mundo, Senhor. Para que a paz no mundo prossiga, Senhor. Também, Senhor, eu venho pedir que o Senhor traga alento para os nossos corações neste momento tão difícil, Senhor, em nossas vidas. Também, Senhor, venho pedir que ilumine a vida do pastor que estará pregando a sua palavra, Senhor. Venha, Senhor, acalmar o seu coração, coração do pastor. Venha, Senhor, dar sabedoria para ele, ao abrir a boca para proclamar a sua palavra. Que o Senhor esteja com todos nós, Senhor, não só da IPI, mas com todos aqueles que creem no Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. O texto para a nossa meditação na palavra de Deus nesta noite se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 até o 13. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 até o 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos irmãos e irmãs, o texto que está diante de nós para a nossa meditação e reflexão na palavra de Deus nesta noite nos fala a respeito de uma igreja, a igreja de Filadélfia. Esta igreja foi admirada por Jesus no seu tempo e no momento histórico em que ela vivia em Filadélfia. Nós vemos que esta cidade ela foi fundada 2 séculos antes de Cristo por colonos de Pérgamo. Ela foi construída para propagar a língua e a cultura grega. Seu nome significa amor fraternal ou um que ama ao seu irmão. A origem deste nome, Filadélfia, foi porque o rei Atalos II amava ao seu irmão Eumenes. Então, ele deu este nome para homenagear ao seu irmão. No ano 17 desta era em que vivemos, a cidade de Filadélfia ela foi destruída por um terremoto, mas depois, através de uma doação imperial, ela foi reconstruída novamente. Mas o que
eu quero falar com os irmãos e as irmãs nesta noite. Como era a igreja em Filadélfia? Como viviam estes cristãos? Será que aquela cidade era uma cidade fácil de viver? Como era a rotina destes queridos irmãos e irmãs que faziam parte desta igreja? O que eles enfrentavam? Será que eles tinham uma vida fácil? Será que era fácil viver como um cristão que fazia parte desta igreja em Filadélfia? Afinal de contas, como era esta igreja? Era uma igreja pequena e tinha um desafio nesta cidade, que era anunciar o evangelho no meio de uma cidade mergulhada na idolatria e no culto ao imperador. No final do primeiro século, muitas cidades prestavam um culto ao imperador, porque ele era visto como um deus. E o imperador exigia que em algumas cidades do Império Romano ele fosse adorado como Deus. Mas é claro, os cristãos negavam isto. A cidade de Filadélfia era famosa, possuía templos lindos e realizava também muitas festividades religiosas. Atualmente, no lugar onde existia esta cidade, existe uma aldeia turca. Qual foi a crítica de Jesus para esta igreja quando olhamos para esse texto? Nenhuma. Ela foi elogiada por ele. Era uma igreja que não possuía muitos recursos financeiros, porém era fiel a Jesus e ao Evangelho. Era uma igreja também que era fervorosa, era uma igreja que era missionária. Jesus se apresentou a ela como santo, o verdadeiro, como aquele que tem a chave de Davi, conforme vemos no versículo 7. Porque os judeus diziam que eles eram o verdadeiro povo de Deus e mais ninguém. E é claro que para fazer parte do povo de Deus, não é simplesmente querer, mas sim crer na pessoa maravilhosa de Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Havia centenas de divindades que eram adoradas naqueles dias em Filadélfia. Por isso, Jesus disse que ele era o santo e o verdadeiro Deus. E no meio de tantas festividades pagãs, estava então os cristãos que faziam parte desta igreja que não abriam mão de confessarem a cada dia a sua fé em Jesus. Jesus, ele sabia que a igreja de Filadélfia aproveitava as oportunidades para pregar o evangelho no meio de tantas lutas e dificuldades que ela tinha na cidade. Nós vemos que a vida dos cristãos que faziam parte desta igreja não era uma vida fácil. Por isso ele disse: conheço as tuas obras. A igreja possuía um comportamento aos olhos de Jesus de uma maneira exemplar. Era uma igreja pequena e humilde, porém as suas obras eram grandes e se destacava na cidade por causa da sua fidelidade ao Evangelho e também aos ensinamentos de Jesus. Apesar dela ser pequena, Jesus disse que a manteria com as portas abertas, para que ela então anunciasse o Evangelho, para que muitas pessoas então se arrependessem dos seus pecados. Versículo 8, Jesus faz questão de dizer: eis que tenho posto de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Jesus, ele sabia que a igreja tinha pouca força, porque não era uma igreja grande e tinha poucos recursos financeiros. Porém,
Ele sabia que esta igreja era dedicada, era consagrada e que ela não media esforços para propagar o evangelho no meio daquele cenário tão difícil e tão conturbado. Os cristãos que faziam parte da igreja de Filadélfia tinham amor e temor aos ensinamentos de Jesus, como também aos ensinamentos que eles tinham recebido dos apóstolos. Portanto, eles jamais adorariam ao imperador como se ele fosse Deus. E jamais negariam a fé deles na pessoa do Filho de Deus, que era Jesus. Por isso que Jesus disse para eles: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Portanto, Jesus, ao dizer estas palavras, ele tinha muita satisfação em dizer isto, porque ele realmente via e sentia o fervor da fé que havia nos corações daqueles irmãos e irmãs que faziam parte daquela igreja e o quanto eles eram fiéis a ele. Mas muitos judeus que seguiam ao judaísmo, eles se uniram ao Império Romano para perseguir aos cristãos. E também os gnósticos, que era uma seita que existia naquele tempo, essa seita deturpava os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, e eles eram vistos como aqueles que faziam parte da sinagoga de Satanás. Por quê? Porque o desejo destes judeus e também destes gnósticos eram destruir a fé destes cristãos em Jesus. Nós vemos que, continuando o texto, mesmo sendo uma igreja elogiada por Jesus, ele sabia que a igreja de Filadélfia o amava, que era fiel a ele, fiel ao evangelho, mas Jesus fez questão de dizer que ela passaria por uma grande provação que não somente a afetaria, mas também afetaria o mundo inteiro. Porém, ele prometeu que aguardaria por causa da fidelidade e fé que aqueles cristãos que faziam parte da igreja de Filadélfia tinham nele. Versículo 10. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O que nos chama a atenção é que Jesus disse que esta provação viria sobre o mundo inteiro, para experimentar as pessoas que habitam sobre a terra. Meus queridos irmãos e irmãs, quando paramos para analisar estas palavras de Jesus, eu penso nesta pandemia que estamos vivendo. Esta pandemia está provando a igreja. Quem é a igreja? Não é o templo. Somos nós de uma maneira individual. Nós estamos sendo provados, estamos sendo experimentados. E a palavra ou verbo experimentar significa ser testado e ser provado. No meio desta pandemia que estamos vivendo, não está sendo fácil para nós e também para muitas pessoas. Nós vemos que as provações que as pessoas que fazem parte do mundo inteiro estão passando não estão sendo fáceis. Quantas famílias perderam seus entes queridos por causa deste vírus ou por causa de outras enfermidades?
quantos chefes de famílias partiram deste mundo e agora as suas famílias estão passando por dificuldades, estão sendo testadas, estão passando por provações. Ou seja, infelizmente, esta pandemia trouxe um cenário para que não somente a vida da igreja fosse experimentada, como também todas as pessoas, de uma maneira, podemos dizer assim, total. Todas as pessoas que fazem parte do mundo inteiro, elas foram afetadas. A economia foi afetada, o turismo foi afetado, os governos foram afetados, a questão do trabalho foi afetada, a questão financeira também foi afetada, enfim, todas as pessoas, em qualquer situação, elas foram afetadas e estão sendo experimentadas. No nosso caso, como igreja, estamos também sendo experimentados. Nós temos que permanecer fiéis a Jesus, fiéis ao Evangelho e à palavra deste Deus que adoramos e servimos. A igreja da Filadélfia não foi livrada das perseguições, das provações, das dificuldades, dos ataques dos gnósticos, dos ataques dos judeus e do Império Romano. No meio destes acontecimentos ruins, ela foi preservada e sustentada por Jesus. Os cristãos em Filadélfia, eles seriam guardados num período de provação que afligiria o mundo inteiro. Nós vemos que o reinado do imperador Domiciano, que aconteceu entre os anos 81 e 96, causou terríveis sofrimentos e muitas mortes naquele tempo, no final do primeiro século. Jesus ele prometeu proteção para a igreja em Filadélfia, mas não isenção dos sofrimentos que eles teriam que passar e também das provações. Isto não é diferente em nossa vida. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, no decorrer da história da humanidade, sempre o povo de Deus foi testado, provado, passou por muitas lutas, mas o povo de Deus, a sua igreja, sempre foi sustentada por ele. Nós vemos que Jesus fez questão de dizer para os cristãos que faziam parte da igreja em Filadélfia que eles passariam por uma prova de fogo. Eu penso que esta pandemia que estamos passando está sendo uma prova de fogo, não somente para nós que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, mas para a vida de cada pessoa de uma maneira individual. Quem diria que isto aconteceria? Mas está acontecendo. E como será que as pessoas vão reagir quando esta pandemia passar? Como nós, que fazemos parte da igreja de Cristo, vamos reagir ou vamos estar no final desta pandemia? Portanto, temos que fazer uma reflexão e uma avaliação de como será a nossa vida pós-pandemia. Nós vemos que após Jesus dizer que eles passariam por uma grande provação, Jesus fez questão de deixar uma promessa para a sua igreja em Filadélfia. Venho sem demora. Isto vemos no versículo 11. Os cristãos
no primeiro século esperavam a volta de Jesus em seus dias. Ele fez questão de deixar uma palavra de esperança e de conforto para aqueles que faziam parte da igreja em Filadélfia. Ele pediu para que eles conservassem a fé, a fidelidade a Ele, para que ninguém tomasse deles a coroa, que seria a salvação de suas vidas. Na vida cristã, vencedor é aquele que é fiel a Jesus e ao seu evangelho, é aquele que perseverará até o fim. Este é que será o vencedor. E qual será o prêmio dele? A salvação, a entrada, o passaporte para fazer parte da nova Jerusalém. Por isso que Jesus fez questão de dizer ao vencedor: faloei coluna no santuário do meu Deus, conforme vemos no versículo 12. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero encerrar essa breve meditação e reflexão nessas palavras de Jesus que foram direcionadas à igreja em Filadélfia. Poderia citar muitos outros contextos neste texto em que foi lido, mas eu quero encerrar dizendo as seguintes palavras. A igreja de Filadélfia era pequena em tamanho, mas grande no poder vindo de Deus que estava sobre ela. Era uma igreja fiel a Jesus e aos seus ensinamentos, como também aos ensinamentos dos apóstolos. A igreja de Filadélfia preferiu ser uma igreja pequena, fiel, em vez de ser uma igreja gigantesca e mundana. Aos olhos de Jesus, o que é uma igreja que o agrada? Que é boa, como sempre falamos. É uma igreja cheia de recursos financeiros e com centenas de pessoas? Jesus está de olho na sua igreja. O critério que Jesus olha para que uma igreja esteja boa é diferente do critério humano. O que Jesus quer ver na sua igreja, que somos nós, de uma maneira individual? Ele quer ver uma igreja fiel, dedicada à obra de Deus e que seja perseverante. Ele sabe das provações que a sua igreja passa, ou seja, ele sabe absolutamente tudo o que nós passamos. E aqui eu quero deixar uma reflexão para todos nós. Como estaremos psicologicamente após o término desta pandemia? Nós que fazemos parte de uma igreja local. Você, meu irmão, minha irmã, que faz parte da IPI de Engenheiro Goulart. Você, meu irmão, minha irmã, que faz parte de uma outra igreja. Ou que você está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus para que quando tudo isso passar, que você passe a frequentar uma igreja local. O que você está pensando? O que está se passando em seu coração? Meu querido irmão, minha querida irmã, não podemos voltar após o término desta pandemia na igreja que fazemos parte iguais. Se estávamos frios, desacreditados, temos que voltarmos diferentes para fazermos parte da obra de Deus. Portanto, é fundamental em nossa vida pensarmos que temos sim que estarmos diferentes de como éramos antes desta pandemia na igreja que fazemos parte.
Nós vemos que esta carta, este texto nos apresenta o tipo de igreja que Jesus deseja. A riqueza da igreja de Filadélfia era ser fiel a Jesus e ao Evangelho. Jesus, ele deseja que a sua igreja, eu e você, que sejamos fiéis a ele, que guardemos a sua palavra, que é a palavra da perseverança, e que sejamos bons seguidores dele e que espalhemos a sua palavra, os seus ensinamentos para muitas pessoas que necessitam ouvi-la. Dentre as 7 igrejas que receberam uma mensagem de Jesus, a igreja de Filadélfia, ela não foi criticada, ela foi elogiada. Foi a igreja que durou mais tempo dentre as 7 igrejas que receberam uma carta de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, sejamos como esta igreja, sigamos o exemplo desta igreja que foi elogiada por Jesus e não recebeu nenhuma crítica dele. Que Jesus assim nos ajude. Amém. Parabéns, pastor! É assim que se faz igreja! Parabéns, pastor! É assim que se faz igreja. Parabéns, pastor! É assim que se faz igreja. Parabéns, pastor! É assim que se faz igreja. Parabéns, pastor! É assim que se faz igreja! Parabéns, pastor! É assim que se faz igreja. Parabéns, pastor! É assim que se faz igreja. Parabéns, pastor. 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 É assim que se faz igreja. Salve, salve, pastor. É assim que se faz igreja. Chuvas de bênçãos. Parabéns, pastor. É assim que se faz igreja. Parabéns, pastor. É assim que se faz igreja. Parabéns, pastor. É assim que se faz igreja. Obrigado, Jesus, por este momento em que passamos reunidos, neste momento de adoração, em que podemos ouvir a respeito deste texto, desta carta que foi enviada por ti para a igreja de Filadélfia, aos cristãos que faziam parte daquela igreja. E nós vemos, Senhor Jesus, que o Senhor disse que aquela igreja tinha pouca força, mas ao mesmo tempo ela foi elogiada por ti, porque ela permaneceu fiel aos teus ensinamentos e, principalmente, era uma igreja que estava no meio de um cenário difícil, no meio de uma cidade cheia de idolatrias, mas ela estava ali, ó Pai, firme, propagando e anunciando o teu evangelho, e jamais, com a pressão e com a perseguição do Império Romano, jamais eles negaram a fé que eles tinham em ti. Ó Senhor Jesus, fica conosco no meio desta provação em que a sua igreja está sendo provada e testada, em que muitas pessoas que fazem parte do mundo inteiro também foram afetadas. É claro, ó Senhor Jesus, que cada pessoa reage de uma maneira, mas que nós, como cristãos, que a nossa reação venha a ser de fidelidade a Ti, à Tua palavra e aos Teus ensinamentos no meio desta pandemia. É triste, Senhor Jesus, querermos ir ao templo,
para aprender e ouvir muito mais dos seus ensinamentos e não podermos estar lá. Mas ao mesmo tempo sabemos que tudo isto passará, acabará, e que o Senhor venha colocar em nossos corações, Senhor Jesus, uma chama viva e que venha queimar os nossos corações, para que quando estivermos no templo, te adorando, ouvindo da tua palavra, venhamos sentir o calor da tua presença em nossos corações. Fique conosco, Senhor Jesus, em mais uma semana que teremos pela frente. Proteja-nos, ajuda-nos diante das provações e dos testes que muitas vezes temos que passar nesta vida. Perdoa todos os nossos pecados. Oramos e pedimos isto em teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse não somente hoje, mas em todos os momentos em nossa vida, sobre aqueles que fazem parte da nossa família, sobre aqueles que estão enlutados, acamados, que estão sofrendo, que estão sem esperança em seus corações, e também com todos os filhos de Deus que estão espalhados pelo mundo, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada. Deus vai reger nas asas do vento e pinta-nos de cor no pensamento. Momento, tempo, intento te adorar. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda a minha vida proclame seu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, pra sempre penhorar ao seu imenso amor. Bendize, ó minha alma.